Olá a todos, estamos de volta, agora com o simpósio satélite da AstraZeneca, cujo tema é tratamento atual da ICEFER, das evidências à prática clínica. A meu lado, a doutora Fabiana Marcondes Braga, ela é doutora em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e é médica assistente do Núcleo de Transplante Cardíaco do INCOR, além de ser a diretora científica do DEIC, da atual gestão. Eu sou Marcos Simões, professor associado de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Tenho um prazer enorme de participar desse simpósio satélite. Agradeço muito à AstraZeneca pelo convite e pela chance de poder tratar de um assunto que eu acho que é muito interessante, se insere bem nesse cenário do que a gente discutiu na mesa anterior, que é a miocardiopatia dilatada. Um dos aspectos interessantes em relação à miocardiopatia dilatada muitas das decisões terapêuticas que se toma dependem da resposta do paciente em controlar sintomas e principalmente ter remodelamento reverso. Então, o tratamento atual com as modernas terapias farmacológicas para ICEFER, eu acho que é um tema muito interessante dentro desse cenário da miocardiopatia dilatada. Então, se a Fabiana quiser fazer um comentário. Na verdade, só para a gente dizer um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da sessão, né, Marcos? Então, a gente vai ter uma aula breve de 10, 12 minutos, que o Marcos vai nos trazer o principal cenário aí do tratamento da IC com fração de ejeção reduzida, e depois a gente vai fazer um bate-papo. Vou fazer uma sabatina aqui para o Marcos sobre algumas perguntas sobre como tratar IC com fração de ejeção reduzida. Marcos, acho que podemos começar. Eu vou ficar aqui no cantinho e a gente se fala Perfeito. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Não é sabatina, é talk show, Fabiana. É talk show. Eu não vou deixar você me perguntar de volta. Só eu vou fazer pergunta para você. Então, eu trouxe uma apresentação para que a gente possa fazer um warm-up, para a gente aquecer, fazer uma introdução. Eu espero que não seja, não é nada longo, mas esses são meus conflitos. Muito bem, a insuficiência cardíaca é uma condição clínica absolutamente importante. Na última atualização de estatística americana, mais de 1 milhão de novos casos em indivíduos acima de 55 anos por ano, com a expectativa de aumento até 2030 para 8 milhões de casos na população adulta americana, 3% de prevalência, ou seja, aumento de 46%. Então, é uma condição clínica com alta morbidade e mortalidade, que a prevalência tem aumentado. Isso chama a atenção da necessidade da gente tratar adequadamente e abordar direito essa síndrome. Um dos aspectos importantes quando a gente fala da epidemiologia da IC tem a ver com a sua etiologia, que inclusive nós comentamos hoje já ao longo dos temas, é de que a maioria, quando a gente olha aqui o resultado do estudo BREATH, nosso registro de IC, e a gente observar as principais etiologias de ICEFER hoje, doença isquêmica, cardiomiopatia dilatada, a própria hipertensiva, Chagas, a gente observa de maneira clara que a grande maioria dos casos que a gente lida hoje são pacientes que têm como causa da ICEFER a disfunção do miocárdio. Isso confere a evolução da doença, um aspecto muito particular, que está resumido aqui nesse chart, mostrando que o paciente, ao longo do tempo, ele vai perdendo fração de ejeção à medida que o tempo progride, e ele sai de uma condição de assintomático para sintomático, nessa situação de que a ICEFER hoje a gente entende fisiopatologicamente como uma doença progressiva. E ela é progressiva, ela vai produzindo esse remodelamento, essa perda de função e queda da fração de ejeção, principalmente por ação de mecanismos neurohormonais que são ativados precocemente na doença, como a angiotensina 2, aldosterona, norepinefrina, mais tardiamente estresse oxidativo, inflamação, ou seja, criando um cenário de lesão miocárdica secundária. E o que a gente aprendeu ao longo das últimas décadas foi que bloquear esses mecanismos que alimentam esse processo, que lesam secundariamente o miocárdio, é algo muito importante para obter benefício em sobrevida e induzir melhora de função nesses pacientes. Então, a gente aprendeu isso com o estudo consenso, usando enalapril, inibindo a ANGIO2, redução de 40% em mortalidade. Depois a gente teve o estudo RAILS, mostrando que bloquear a aldosterona produz um efeito significativo de 30% de redução de mortalidade, foram trials de mortalidade. E depois os trials com os beta-blocks, os diferentes, tanto o metoprolol quanto o bisoprolol e o carvedilol, reduzindo de forma relativamente homogênea a mortalidade geral em 35% a 34%. Quando a gente analisa o impacto clínico disso tudo, tentando estimar o que a gente obtém
de resultado, o que eu gosto muito de usar esse slide, é um coorte prospectivo de pacientes em um único centro em Barcelona, mas que avaliou ao longo do tempo quais pacientes tinham a fração de ejeção que recuperou para cima de 45%, a taxa de recuperação foi pequena, 22%, quer dizer, 1 em cada 5 pacientes, e os pacientes que continuavam com fração de ejeção reduzida ao longo do tempo, mais ou menos 1 ano de seguimento, era a grande maioria dos pacientes. Então, quando a gente olha a curva de sobrevida livre de hospitalização, a gente vê que os pacientes que tiveram a recuperação da fração de ejeção, ou seja, o máximo benefício do tratamento farmacológico vigente, à época ainda tinha uma taxa razoável de eventos ao longo de poucos anos de evolução, ainda que seja melhor do que os pacientes que continuam com ICFER. Mas eu acho que no conjunto, o que essas curvas de mortalidade cumulativa mostram é que existem ainda mecanismos não antagonizados que fazem com que a doença continue progredindo. Então existe uma lacuna enorme aí de melhora de tratamento, para otimizar o tratamento, para melhorar esses desfechos. Ou seja, quais são esses mecanismos de progressão da doença que ainda restam ou não são antagonizados nesse cenário do tratamento farmacológico da ICFER? Então, recentemente a gente teve um ganho, né, um entendimento maior desses mecanismos. Hoje a gente sabe que não é só a ativação neurohormonal reflexa da norepinefrina, anjo-2 e aldosterona que lesa o miocárdio e faz a síndrome ser progressiva ao longo do tempo. A gente sabe que existe um sistema contrarregulatório, principalmente representado pelos peptídeos natriuréticos, que é um sistema que é benéfico, ele é antiapoptótico, antifibrótico, causa vasodilatação e natriurese e pode recuperar a função miocárdica. Só que nos pacientes que continuam progredindo a doença, nós temos um sistema que age ali abaixo da linha d'água, subrepticiamente, que é a ativação da neprilisina, e aumento dessa ação da neprilisina está associado a um pior prognóstico na ICFER, porque ela degrada os peptídeos natriuréticos em fragmentos nativos, então acabando, digamos assim, reduzindo, ou solapando, minando esse mecanismo compensatório neurohormonal, que são os peptídeos natriuréticos, e isso, de fato, acabou sendo um alvo terapêutico. A primeira droga que mostrou benefício de bloquear esse alvo terapêutico foi o sacubitril/valsartana, bloqueando, então, através do inibidor da neprilisina, o antagonista da neprilisina, que é o sacubitril, potencializando a ação do BNP endógeno, ao mesmo tempo que a outra parte do núcleo da molécula, que é a valsartana, bloqueava o anjo-2, então com duplo benefício para a melhora desses mecanismos que atuam na progressão da ICFER. Isso já foi um avanço muito relevante, foi muito significativo, mas 5 anos depois, em 2014, em 11 de setembro de 2014, nós tivemos então a publicação do estudo Paradigm, mostrando o benefício clínico dessa estratégia, usando sacubitril/valsartana. Nós tivemos benefício clínico de redução de 20% do desfecho composto de morte cardiovascular e hospitalização por IC, e também redução de 21% no desfecho de hospitalização e redução de 16% em mortalidade geral por todas as causas, mostrando que essa estratégia ela veio somar nesse cenário de tratamento da ICFER. Isso foi em 2014. E como as coisas vão acelerando do ponto de vista científico, os avanços vão, digamos assim, acontecendo num prazo mais curto. A gente demorou quase 10, 15 anos sem droga nova, e veio o sacubitril/valsartana, e depois, logo em 2019, nós tivemos a publicação de um estudo que foi, eu acho que é um marco, né, na história do tratamento de ICFER, que foi o estudo da DAPA-HF, que usou o inibidor da SGLT2, a dapagliflozina, em pacientes com fração de ejeção reduzida, que persistiam sintomáticos, apesar do tratamento clínico otimizado. E o que esse estudo mostrou, então, os pacientes randomizados para dapagliflozina tiveram uma redução significativa do desfecho primário de morte cardiovascular, hospitalização ou evento de IC, na taxa de 26% em relação ao que tomaram placebo, mostrando o benefício clínico do uso, então, da dapagliflozina para tratar ICFER. O que a gente observou, os componentes de desfecho também mostrando um resultado homogêneo do efeito da medicação, efeito benéfico, ou seja, redução de 30% de eventos de agravamento de IC, redução de 18% de morte cardiovascular.
lembrar que esse benefício aconteceu independente do status se o paciente tinha ou não diabetes tipo 2, ou seja, no trial, só, entre aspas, 45% dos pacientes tinham diabetes tipo 2, o benefício clínico apareceu nessa subpopulação, e os pacientes sem diabetes tipo 2 também tiveram o mesmo magnitude de benefício de redução do desfecho primário, mostrando que o mecanismo de ação não depende do controle da glicemia e do controle do diabetes. E o que é mais importante numa droga para atingir uma recomendação alta é uma redução da mortalidade por todas as causas, que foi atingida aqui em 17% de redução de risco relativo no trial do DAPA-HF. O que é muito interessante a gente parar para analisar é que esse benefício na magnitude do desfecho primário, que está mostrado aqui, ele foi relativamente homogêneo, ou seja, todos os pesos de interação não foram significativos, independente da terapia de base que o paciente estava em uso. Ou seja, mesmo os pacientes que estavam usando pelo menos 50% do triplo bloqueio neurohormonal clássico, usando IECOBRA, beta-block e espirono, tiveram um benefício usando a dapagliflozina de redução do desfecho primário, independente de estar ou não otimizados dessa forma. E a mesma coisa se estava ou não associado ao ARNI. Mostrando que, para o clínico que olha esses dados, a gente tem que entender que, então, que o efeito era aditivo em relação às outras medicações e era independente, sugerindo que, de fato, um mecanismo de ação dessa droga é bem diferente do clássico bloqueio neurohormonal. Quando a gente, então, analisa tudo isso, isso aqui é uma reprodução de um editorial cujo último autor é o Adrian Brown, onde eu acho que vocês já conhecem, nós temos agora um novo alicerce do tratamento da ICFR. Então, a gente sabe hoje que as 5 biomoléculas que estão ativadas na IC, esses 5 eixos fisiopatológicos, que têm a ver com mortalidade, eles podem ser bloqueados usando 4 classes de drogas, já que o ARNI bloqueia a Anjo-2 e também inibe a niprolisina, a espirono, o beta-block e agora, depois do DAPA-HF, o inibidor da SGLT2, aqui representado pela dapagliflozina, com 4 drogas, bloqueando 5 eixos, todas essas drogas com benefício em reduzir mortalidade por todas as causas. Passa a ser, então, o nosso pavimento, o nosso chão para tratar a ICFR. O benefício parece ser bastante consistente. A gente tem aqui análise sugerindo que essa terapia mais abrangente, envolvendo o ARNI e o inibidor da SGLT2, pode prolongar em 6,3 anos a vida dos pacientes, comparado a um tratamento não incluindo essas classes de drogas, ou seja, mostrando um benefício importante. E isso gera certas propostas, certos, digamos assim, esse aqui é um outro editorial de um alemão, do Bauer Sachs, mostrando uma sugestão de como a gente passaria a considerar o tratamento dos pacientes com ICFR. A gente teria aqui um hardcore, um núcleo duro, composto por essas 4 drogas que têm impacto em mortalidade, e as outras drogas entrando de forma individualizada para aliviar sintoma e corrigir distúrbios específicos para melhorar os desfechos da qualidade de vida. Ou seja, então aqui a gente teria uma disposição das 4 drogas como um centro, um núcleo de tratamento da IC. A diretriz europeia, que foi lançada esse ano, logo depois do Congresso Europeu, traz as 4 drogas, as 4 classes de drogas, como início do tratamento dos pacientes com ICFR, e a nossa diretriz alinhada com essa tendência, que foi atualizada esse ano, capitaneada pela doutora Fabiana, também traz ou incorpora esse tipo de conceito de que logo nos primeiros momentos do tratamento da ICFR, principalmente se o paciente continua sintomático nos primeiros momentos, introduzir então as 4 drogas nesse momento inicial de tratamento e não, digamos assim, deixar para um segundo momento eventuais otimizações após 6 meses de tratamento para outras medidas farmacológicas para melhorar a qualidade de vida e intervenção com dispositivos. Então, eu acho que a ideia era trazer um cenário, um pano de fundo, para que a gente possa então discutir, eu e a Fabiana discutir alguns aspectos interessantes a respeito de como a gente incorporaria. Eu acho que foi um ano muito fervilhante de diretriz, atualização da nossa diretriz. Nós tivemos depois a tão aguardada publicação da diretriz do europeu. Acho que a gente pode sentar. Então foram momentos assim de grande expectativa, né? Como nós vamos fazer? Como é que isso vai, digamos assim, ser conduzido? Como é que a gente vai incorporar essa nova tendência de tratamento farmacológico? Então acho que seria um momento interessante para a gente elaborar um pouquinho e falar desses momentos, né? Ou como é que a gente pode fazer isso? Essa que é a ideia.
Perfeito, Marcos. Acho que você trouxe para a gente uma história do tratamento da IC com fração de ejeção reduzida, né? Passando por todos os mecanismos fisiopatológicos que envolvem as principais drogas no tratamento da IC-FER, né? Mas você mostrou para a gente que recentemente tivemos moléculas novas mostrando redução e impacto em mortalidade. E diante dessas novas moléculas, às vezes a gente ouve um pouquinho se a gente não deveria abandonar a sequência histórica do tratamento da IC-FER, que a gente sempre estava acostumado a fazer, e trazer aí uma outra forma de início do tratamento. O que eu queria saber é se você acha que essas evidências são suficientes para essa mudança de paradigma, ou se a gente deveria manter um tratamento padrão, histórico, como sempre foi, baseando aí no bloqueio triplo, no bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático. Muito bom. Eu acho que esse é o núcleo da discussão, né? É isso que a gente precisava falar. Porque, veja bem, quando nós assumimos pautar nossas condutas e recomendações na medicina baseada em evidências, você, então, você faz isso analisando os trials e o cenário em que a droga foi testada. Então, isso implicou ao longo do tempo que a gente tem uma sequência histórica para introduzir nos medicamentos, né? Então, a gente fazia primeiro o inibidor da ECA, o beta-bloqueador, observar a função renal e potássio, incluir espironolactona. E aí depois, quando veio o trial do Paradigm com sacubitril/valsartana, o paciente que ainda continuava sintomático, com fração de ejeção reduzida, a gente otimizava o tratamento trocando o Ecobra pelo sacubitril/valsartana na forma como a medicação foi testada no trial. Eu acho que a coisa começou, digamos assim, a criar um movimento de, digamos assim, progredir em usar uma droga que reduz mortalidade de todas as causas, causa remodelamento reverso adicional ao beta-block e reduz a morte súbita de forma significativa, tentar oferecer isso, mesmo sem um trial em pacientes com IC nova, né? Que a gente não tem um trial específico, a gente tem resultados de pequenos subgrupos do Pioneer, de outros estudos menores, mas sugerindo que o benefício é tão grande, será que a gente tem que esperar um grande trial? E o chato da medicina baseada em evidência, eu digo chato pelo seguinte, então se você não tiver trial, você nunca vai usar? Então é uma situação muito incômoda. E isso aí eu acho que revolveu o fundo, a gente começou a discutir isso, e logo veio a seguir o trial, quer dizer, 5 anos depois veio em 2019 o DAPA-HF, que também foi testado num cenário de drogas otimizadas, usando todas as evidências já disponíveis e uma droga nova. Eu acho que aí a coisa ficou mais complicada, Fabiana, porque ela não é um bloqueador neurohormonal. Então, a princípio, se você tem um argumento não baseado num trial em IC nova, mas fisiopatológico e farmacológico, e até de mecanismo de progressão de doença, de você definitivamente falar, não, mas eu tenho uma droga nova que o mecanismo é independente de todas as outras, é aditivo, isso digamos assim, me força ou me cria argumento mais fisiopatológico do que propriamente um trial para poder dizer, não, eu acho que o benefício é amplo. E eu acho que a partir do momento em que a gente observa que o benefício é grande, a extenso é amplo, eu acho que cria argumento para você defender, apesar que não exista trial. Então, a gente está num momento de virada, né? Mas eu acho que a diretriz europeia saiu na frente no sentido, né? Se você for muito conservador e arraigado muito na medicina baseada em evidência, você vai esperar um trial, que eu acho que não vai acontecer. Então, talvez você espere dados de mundo real, fase 4, de registros, mostrando o que acontece. Só que eu acho que você vai privar um montão de pacientes ao longo desse tempo, enquanto você aguarda esses resultados de mundo real, para depois você tomar a decisão de começar a tratar. A gente tem que considerar que a doença é multifatorial, né? Tem a fisiopatologia da IC, é uma fisiopatologia ampla, e atuar em diferentes frentes parece ter um benefício ainda maior, né? Então, acho que esse é o cenário que a gente está hoje. Eu costumo dizer que a gente está num momento feliz do tratamento da insuficiência cardíaca. Se a gente passou muitos anos ainda tendo uma alta mortalidade, alta morbimortalidade que nós temos hoje, a gente tem aí um cenário
de que uma perspectiva melhor para esses nossos pacientes, né? A gente tem ainda muito paciente que chega para o transplante com insuficiência cardíaca avançada. Eu não sei se a gente vai mudar esse histórico nos próximos 5 a 10 anos. Às vezes eu penso nisso, mas aí como continua chegando uma quantidade enorme de pacientes para a gente, para a fila do transplante, então ainda me dá a impressão de que a gente tem muito para fazer por esses pacientes, né? Eu acho que sim. Uma coisa que eu digo assim, eu faço na prática, acho que se a gente explicar os benefícios para qualquer paciente um pouco mais informado, ele quer tomar uma medicação. Você fala, olha, mas mesmo não tendo um trial nesse exato cenário clínico, mas eu acho que de fato o benefício existe. E eu acho que... E assim, vai ser difícil a gente ter um trial em que você não está usando as medicações e você introduz uma nova. Por quê? Porque a gente tem todas as evidências prévias com os outros medicamentos. Então, os nossos pacientes vão estar usando os medicamentos novos, os medicamentos antigos e, com certeza, tudo que vier de novo vai vir em cima disso. Possivelmente. Né? Mas talvez uma discussão interessante, porque em ciência cardíaca, é difícil você fazer insuficiência cardíaca que se não for de beira de leito, né? Reconhecendo os aspectos particulares e a individualidade do paciente. E partindo do princípio que a recomendação mais atual seria tentar encaixar essas 4 drogas para amplo benefício de sobrevida, reduzir mortalidade, como é que existe, Fabiana, isso que eu queria te perguntar, na sua prática, existe algum perfil de paciente, algo que você individualiza para ter uma sequência, como introduzir essas drogas, como é que você faz isso na prática? Acho que essa pergunta é super boa, Marcos, porque o que acontece com o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Ele nem sempre se apresenta para você no mesmo perfil. Eu tenho aquele paciente que se apresenta mais taquicárdico e está mais seco, eu tenho aquele paciente que está super congesto e não está tão taquicárdico. Então, nesse cenário, tendo em vista que nós temos 4 classes de drogas para serem utilizadas e que nós temos dados que nos mostram o potencial benefício de uso das 4 medicações e ação na fisiopatologia de uma forma mais ampla, se a gente considerar isso, eu posso, de certa maneira, individualizar para aquele meu paciente. Mas isso não significa que eu vou começar com isso e não vou introduzir isso. Não, acho que a gente tem que ter em mente que a gente vai usar as 4 medicações nas doses otimizadas. Mas é claro, se eu tenho um paciente muito congesto, para começar utilizando o beta-bloqueador, é difícil. Muitas vezes eu tenho que vasodilatar esse paciente, tirar a congestão para conseguir otimizar o beta-block. Então, acho que esse cenário... Por outro lado, eu também tenho aquele paciente que está super taquicárdico, que a gente vê nitidamente que o benefício do beta-bloqueador introduzido desde o início vai ter muito impacto. Então, eu enxergo que ter drogas, tratamento clínico da IC com doses otimizadas, tentando colocar as 4 medicações. E dependendo do perfil, a gente vai ajustando para chegar o mais rápido possível nesse cenário. Eu acho que o que a gente está falando foi basicamente aquela proposta do Milton Packer e do Mark Murray, né? Pois é. Em que eles sugerem, não há evidência científica, mas sugerem, introduzir o inibidor da GLT2 ao mesmo tempo que um beta-block. E depois a seguir a colocar o ARNI e a espironolactona em sequência, todos em dose baixa, e depois ir progredindo em conjunto as doses, atingir até as doses máximas toleradas, né? Pois é, Marcos, eu acho essa proposta do McMurray, com todo o respeito do planeta ao McMurray e ao Milton Packer, de certa forma, um pouco avançada. Eu não sei se eu estou ficando velha, mas eu não consigo tratar IC sem vasodilatar o paciente. Eu acho que é um pouco over. Mas acho que a ideia é que não é que é para introduzir beta-bloqueador e inibidor de SGLT2 e não colocar as outras coisas, e sim fazer isso de uma maneira mais rápida, individualizando o perfil. Acho que essa aqui, eu imagino que tenha sido essa a mensagem. Talvez a quebra da sequência histórica tenha a ver você não precisar necessariamente atingir dose-alvo, dose máxima tolerada de cada um antes de colocar uma dose pequena dos outros. Acho que isso vai gerar sempre muita polêmica. Mas acho que essa foi a proposta. Mas a ideia em si é nobre, que é a ideia de oferecer o máximo benefício, tentando usar as 4 classes de drogas no menor tempo possível. No menor tempo possível. Aí como que você vai fazer isso depende muito do perfil do paciente, né? Em 4 semanas é muito difícil. Mas quando eu vi essa proposta, eu também achava que as 4 semanas era para atingir dose máxima tolerada.
eu falei, não, isso é absurdo, isso aí é de quem não trata IC, que não vê doente e tal. Mas aí eu entendi, porque eu assisti uma palestra dele, falando, não, ali era para colocar as doses iniciais, principalmente daqueles que precisam de titulação. A dapagliflozina, por exemplo, a inibidor da SGLT2 não precisa titular, né? Dose única diária, dose de 10 miligramas você não titula. Mas os outros você precisa introduzir dose baixinha, por causa da tolerabilidade e segurança, e ir aumentando devagarinho. E aí o que ele falou nessa palestra foi que, então você coloca a dose baixa de todos, sem preocupar de, na sequência, como era na sequência histórica, atingir uma dose-alvo de todos. Então, 4 semanas é para ele estar tomando pelo menos dose inicial dos 4. E aí, a partir daí, otimizar. Vai otimizando, Então, ponto eu de acho que vista. fica um pouco mais palatável, mas eu também concordo com você. Se o paciente tiver congesto, eu não daria beta, lógico. Teria que dar o vasodilatador, possivelmente o ARNI, antes de ir adiante, né? Agora, Bom, já que a gente está falando de tolerabilidade, né, de droga, era isso que você ia me perguntar? eu ia te perguntar exatamente isso. Eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, nesse cenário de otimização, a gente passa uma saia justa danada, porque as drogas, os bloqueadores neurohormonais que a gente usa, acabam recebendo uma grave limitação de otimização por conta de pressão arterial, potássio, função renal. Eu queria que você analisasse um pouquinho assim, do perfil de segurança e tolerabilidade da dapagliflozina, do inibidor da SGLT2 de maneira geral, como é que ele se encaixa nesse cenário, ponto de vista de dificuldade, impacto nesse sentido? Isso acabou sendo uma vantagem dessa nova medicação, né? Porque é uma medicação de fácil uso. Então, a dapagliflozina você utiliza uma única vez por dia, numa dose única, diária, e com pouco impacto, né? Então, a gente não tem aumento de hipotensão, o ajuste volêmico também, na grande maioria das vezes, os pacientes se permanecem estáveis, euvolêmicos, mesmo na utilização da medicação. Tem a grande vantagem de não causar hipercalemia, considerando que nós temos 2 das outras medicações que são fundamentais para o tratamento da IC, que levam à hipercalemia. Então, a gente tem uma medicação entre essas 4 drogas que não provoca elevação de potássio, acaba sendo de um impacto bastante grande. Por quê? Porque a gente não vai precisar se preocupar com isso na utilização da medicação. Além, né, Marcos, da preservação de função renal. Então, acho que esse é um outro dado. As drogas, por causarem hipotensão, por alterarem função renal, muitas vezes a gente tem dificuldade na otimização de dose. E nos inibidores de SGLT2, isso não acontece. Então, o fato da gente preservar a função renal acaba sendo um parceiro na otimização terapêutica destes pacientes, Exato. podendo nos preocupar apenas com as outras drogas. Mas falando um pouquinho sobre função renal, Marcos, o que a gente tem de dados de literatura sobre os inibidores de SGLT2? Temos aí um estudo novo, o DAPA-CKD, você pode falar um pouquinho sobre ele? Sim, eu acho que quando a gente pensa no paciente com insuficiência cardíaca, né, e sabe que a síndrome cardiorrenal é muito frequente, e é um marcador de mau prognóstico, então o paciente que começa ao longo, mesmo ele estando clinicamente estável de sintoma, mas a creatinina começa a aumentar, o clínico começa a reduzir, é um prenúncio de que o paciente está progredindo doença e vai ter mais desfecho, logo ele vai começar a internar. Então é uma história que a gente já viu contada, né? Então acho que nesse cenário ter uma droga que pode preservar a função renal é muito legal. E o DAPA-CKD, ele foi um trial bolado para você intervir em pacientes que tinham disfunção renal, ou seja, clínico reduzido, e também ou por redução de clínica, ou por presença de proteinúria, né, na urina, e mostrou benefício a longo prazo de reduzir desfechos cardiovasculares significativos, mortalidade, desenvolvimento de IC. Então, eu acho que é muito bem recebido essa notícia de que a gente tem agora uma droga que pode preservar ainda mais função renal, ao lado de outras os que já nefros vinham estão, acontecendo. né, radiantes. Eu achava que eles iam estar até mais empolgados, eles estão meio mornos. Tem cardiologista muito mais animado nisso do que em relação Mas ao talvez nefro. porque o cardiologista tenha como um calcanhar de Aquiles o rim no tratamento da IC. Então, a hora que você tem uma medicação que se mostra benéfica para o coração e se mostra benéfica para o paciente que tem, inclusive, doença renal crônica, isso acaba sendo um fator que não tem como a gente não se empolgar.
Eu acho que a gente brinca também que os nefros, eles cuidam de paciente que não tem rim, né? Porque eles pegam paciente com insuficiência renal muito avançada. Quem lida com os pacientes que foram tipicamente introduzidos no DAPA-CKD é o clínico geral, o geriatra, o cardiologista, né? O paciente hipertenso, o diabético, está controlando o fator de risco. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que popularizar essa notícia de que a gente tem uma droga agora que poupa, né? Preserva o rim, reduz de forma significativa a mortalidade, evolução para doença renal estadia terminal, eu acho que é fantástico. Como disse, a gente está num momento muito feliz do tratamento da IC, né, Marcos? Acho que sim, eu acho que a gente está, de fato, num momento mágico, né? Legal a nossa geração de cardiologistas ter essa explosão de drogas e de esse arsenal terapêutico que expandiu. Hoje a gente tem o que oferecer de boca cheia para poder ter benefício de redução de mortalidade. Então, não estamos falando só de redução de sintomas, mas que também a gente alcança com essas drogas, mas redução de mortalidade. É isso aí. Muito bem, eu acho que é isso que a gente queria conversar. Cumpriu o nosso... Obrigado, Fabi. Bom, a gente pode concluir agora, então, o simpósio. Eu gostaria só de lembrar agora de a gente passar adiante o nosso programa. Uma vinheta rápida, a gente já inicia a segunda sessão, trazendo aí uma discussão sobre tópicos de atualização em miocardiopatias. E daqui a pouquinho eu volto, então, com o Dr. Múcio. Perfeito.